Fala galera, hoje estou aqui com mais um vídeo e hoje estou aqui novamente no All Star Tour Defense X e hoje estou aqui para fazer uma lista dos personagens essenciais e também os personagens mais fortes, né, para dar aí um rumo para vocês no jogo, de que personagem buscar, de que personagem ir atrás, tá? Ainda mais que, né, como o jogo tá sem atualização, né, saiu um pouco do hype, tem pouco conteúdo sobre o jogo, então é bom dar esse rumo para vocês. E eu separei aqui numa folha de papel, tá? E vou estar falando para vocês. Eu separei suporte essenciais, suporte adicionais, né? Tipo personagens que também são suporte bons, mas que não são tão essenciais quanto os outros. Personagens de dano no geral, tanto para progressivo, tanto para infinito. E um meu personagem favorito, que na minha opinião é meu quebra-galho geral. E assim, mano, é muito foda, tá ligado? É o que eu mais uso, assim, pra tudo. Eu uso pra Infinity progressivo, tudo, mano, tudo, tá? Primeiramente, eu quero explicar pra vocês, progressivo, pra quem não sabe, significa, tipo, progressivo é progressão, sabe? Então, se encaixa no story, raid, trial, desafio, tudo mais, entendeu? Se encaixa nessas coisas assim, mano. Até o evento de Jojo, eu acho que sim, se encaixaria num progressivo também. Então, é só pra dar esse rumo pra vocês. Então bora lá, eu vou começar falando dos suporte essenciais, tá, mano? Pra mim aqui, sem dúvida, o suporte essencial é a Buma. Cara, não tem como você jogar sem ela, mano. É o melhor farm do jogo, tá? Vai atrás, se você não tem a Buma, vai atrás, pega ela, coloca SSS em dinheiro, pra ela dar o máximo de dinheiro possível, e coloca ela no level 80, que daí você vai ter a melhor Buma possível. É a melhor farm, você não consegue jogar sem farm, tá? Vamos lá para um outro que, na minha opinião, é muito essencial, que veio aí nessa update de Naruto, tá? E se tornou o melhor já do jogo no que ele faz, tá ligado? Vamos ver aqui que eu tenho muito personagem no inventário, mano, eu tô perdido. É o Jiraiya, tá? O Jiraiya, pra quem não sabe, ele é slow. E ele é o melhor slow do jogo. No caso, tem dois aí, né? Tem dois, não, deve ter mais, mas os que a gente usava antigamente era o Barba Negra, que veio aí no lançamento do jogo, era o mais usado. Só que daí veio agora o Jiraiya nessa update. E o porquê que ele é melhor que o Barba Negra, tá? Porque ele tem um up que ele é full AoE, tá? Além de ser full AoE, ele acerta a Air. Ou seja, o Barba Negra não acerta Air e ele ataca em linha. Então assim, o Jiraiya acerta Air, acerta todo inimigo e ainda full AoE, tá? E ele tem também uma habilidade no sapo dele que ele consegue fazer com que o inimigo Air seja acertado pelos inimigos, pelos seus aliados Ground, entendeu? Faz o Air ir pro chão. Então, assim, ele é muito quebrado, você precisa dele, vai atrás dele, tá? Dá pra pegar a invocação, tanto ele quanto a Buma, esqueci de falar, a Buma também. Você pega a invocação, aproveita que tem o banner de seleção aí, dá pra pegar eles muito fácil. Árvore, eu recomendo vocês fazerem a árvore do Jiraiya de speed, tá? Pra ele atacar novamente, porque daí ele vai estar dando slow full E, atacando muito rápido. E eu peguei aqui um atirador de precisão dele, mas nem precisa, porque, na verdade, vai dar mais 15% de range. É bom, tá? É bom. E os ataques dele atingem um inimigo aleatório por 5% do dano. Daqui não é muito útil, mas é o que eu deixei aí nele, tá? Mano, tem esses dois. Outro que é muito bom, é o melhor no que faz também, tá? Só que não é tão essencial, mas eu coloquei como essencial, é o Senhor Kaiô. O que ele faz? Ele dá buff, veio aí no lançamento do jogo e simplesmente dá o maior buff do jogo. Ele tem aí uma habilidade que ele dá 75% de dano a mais. É o maior buff do jogo, tá? E o buff dele normal também é muito bom, é 40% de buff normal, se eu não me engano. E se o outro personagem for vermelho, ele vai dar um pouco a mais de 40%. Eu não sei quanto é exato. Mas peguem ele, tá? Se possível, pega o status tudo roxinho. Eu não peguei ainda, mas eu recomendo que vocês peguem level máximo. No Jiraiya é a mesma coisa, pega a árvore do Jiraiya, pega nível do Jiraiya, pega a passiva, tá? Sempre o melhor do personagem. E agora é esses três suportes adicionais aí que vocês tem que ter, mano, pra ficar bem foda, tá ligado? Principalmente a farm e o slow tem que ter em todo o deck, mano, é muito quebrado, tá? Aqui a gente vai pros suporte adicionais, tá? São aqueles que são muito bons no suporte, mas que não entra como essencial, entra como adicional, tá? Vamos começando aí por um personagem, eu só tenho que achar o personagem, né, mano? Que é o Demônio Sem Camisa. Inclusive eu fiz vídeo dele, vai estar aparecendo o card aí da playlist Maximizando Personagens, onde tem um vídeo dele. E ele dá freeze, cara.
E assim, ele é um bom freeze, mano. Ele ataca rápido. Se eu não me engano, ele tem ataque AOE. AOE não. É morteiro. Né? Não, na verdade a OE é morteiro, é full OE que é range inteira. Então assim, ele é muito bom e ele é por evolução, tá? Então assim, você tem que pegar o 4 estrelas em algum banner e evoluir pro 5 estrelas. Então assim, é um pouquinho mais complicado, mas eu acho que compensa, tá? Outro personagem que também é de gelo, tá? É aí a querida Etri. Só que ela é um pouquinho mais chata de conseguir, tá? Mesmo ela não sendo de evolução. Por quê? Porque ela é um balde, tá? Ela é da Trial 1. A Trial 1 não é muito difícil fazer, mas, mano, pra você fazer a árvore inteira, você precisa de 4. É um pouquinho chato, tá? No caso, eu peguei ela na época que o drop era 1% e não tinha pire, mano. Eu ralei pra pegar, tá? Hoje em dia é muito mais fácil. Mas, assim, ela tem... ela tem o freeze em si e ela também tem uma habilidade que dá freeze geral na range dela. Então, assim, eu recomendo vocês pegar ela com a árvore inteira, tá? Eu acho ela melhor que o Mago Sem Camisa que eu falei. Mas tem essas duas opções aí de freeze também. E um aqui que eu quero fazer uma menção honrosa, que eu ainda não usei, mas que eu vi alguns usando. E eu gostei, é o Doma, que ele também dá freeze. Só que ele é mais chato do que a Etri pra pegar, tá? Porque você precisa fazer portal pra pegar ele, mano. E o bicho chato de pegar. Não ele em si, porque ele tem 100% de drop no T6. Mas o duro é você evoluir o T5 pro T6. E você precisa evoluir 2 T5 pro T6. Porque daí você consegue em um T6, você consegue 3 Dome. Pra fazer a árvore inteira precisa ser de 4. Ou seja, você vai precisar fazer pegar 2 T6. O que é muito chatinho. Mas é um bom personagem de freeze. E também ele vai ajudar aí um pouco no dano, tá? Uma menção honrosa aí, mano. Eu não acho que compense vocês atrás. Se for pra pegar o Doma, pega a Etri ali que você vai ralar menos. E a Etri também é muito boa, tá? A Etri e o Mago Sem Camisa. Bora lá, bora lá, bora lá. Aqui eu vou falar de buff também. Não é tão bom quanto o Senhor Kaiô. Mas por que eu coloquei eles aqui como suporte adicional? Porque tem uma mecânica no jogo do buff que se o buff for do mesmo elemento, o personagem buffado tem mais dano. Tipo, por exemplo, o Senhor Kaiô é vermelho. Se ele buffar aqui o meu Rengoku, que também é vermelho, em vez dele dar 40% de buff, ele vai dar um pouco a mais. Então por isso que eu coloquei esses outros dois aqui. Inclusive eu não tenho um deles, tá? Eu vou mostrar aqui no banner, ó, só vir aqui no banner de seleção, selecionar e você acha ele aqui muito fácil, tá? Que é o cheiro, ele é buff e daí se tipo ele for buffar personagem roxo, ele vai dar um pouco mais de dano, tá? Então, se você quiser pegar, legal, mas se for pra tipo, pegar um buff só, foca no Senhor Kaiô, tá? Outro também que é por conta do elemento, tá? Que eu coloquei aqui é o Erwin, tá? Ele aí é verde, ou seja, ele vai buffar um pouco mais o personagem verde. E é interessante você usar ele se estiver usando o personagem verde. Mas como eu falei, se for para pegar um buff só, foquem no Senhor Kaiô, tá? Ele aqui é só um suporte adicional, opcional, tá? Opcional. Aqui também, cara, eu coloquei um personagem que foi a primeira farm do jogo, né? Veio aí no lançamento, que é o Mestre do Lamen. Por que eu coloquei ele aqui, tá? Porque assim, é um suporte adicional. Você pode ter ele se quiser, se você não quiser pegar a Buma. Mas eu não vejo sentido você pegar ele ao invés da Buma. Por isso que ele tá aqui como adicional. E, por acaso, se você quiser, tipo, ter uma farm muito absurda, você pega e coloca ele e a Buma em um deck só, tá? Lembrando que se for pra usar ele, level máximo e status roxinho em dinheiro, tá? Mas, assim, pega a Buma, mano. Buma é muito melhor. Como eu falei, ele é só um adicional. Agora, vamos sair aí da questão do suporte e vamos pra dano, tá? Dano geral, mano. Vamos lá, vamos lá. Primeiro aqui que eu tenho que fazer menção não, que eu vou falar, é o Naruto, mano. O Naruto, ele é muito bom, tá? Ele é de evolução, então você pega os 5 estrelas aí no banho de seleção e evolui pra primal. E, cara, ele com All-Star, ele com Corrompido, ele com alguma passiva que preste, ele é muito bom, tanto pra infinito, tanto pra history, tá? Ele é inimigo, ele é unidade de colina, ou seja, ele acerta air, acerta chão. Só não vai acertar aquele tipo de inimigo lá que é só chão, acho que é grounded o nome, alguma coisa assim. Mas ele é muito bom, tá? Ele só é um pouco complicado porque pra fazer a árvore inteira você precisa de 40 capa, tá? Então assim, ele é um pouquinho complicado de fazer, mas compensa muito, tá ligado? Compensa muito você fazer o Naruto porque ele é muito forte, tá? E ele também tem um SP abaixo, ele invoca uns clones. Então assim, ele é muito bom, recomendo vocês pegar mesmo com o sufoco, tá ligado? Ele é muito bom pegar.
Outro aqui que ele é muito bom também é o Rengoku, mano. O Rengoku é muito bom. Ele chega num DPS absurdo, tá? Só que, porém, entretanto, todavia, o Naruto serve pra tudo. Infinito e progressivo. Agora, o Rengoku, ele também serve pra tudo, mas, na minha opinião, compensa muito mais você usar ele só pra infinito. Por quê? Porque a passiva dele precisa de 2,5 milhões de dano. Pra pegar 2,5 milhões de dano no History, talvez seja um pouco complicado. É mais fácil você pegar numa raid, numa trial, no infinito e tudo mais. Ele também é de trial, então assim, você tem que fazer a trial de Demon Slayer, se eu não me engano é a trial 4 ou a trial 5, eu acho que é a 4. Mas compensa muito você pegar, cara, um ótimo personagem, tá? Um ótimo personagem. Uh, Agora vamos aqui para um personagem de Naruto também, só que ele é mais fácil de pegar, tá? E assim, mano, recomendo muito. É o Kabuto, tá? O Kabuto você pega ele pelo banner de seleção ou o banner normal. Então assim, é muito fácil, você não precisa evoluir, você não precisa de tal. Pra Ascend você vai precisar fazer a trial de Naruto, mas assim, nada demais, tá ligado? E recomendo muito vocês pegar, porque além dele ter um DPS relativamente bom, na verdade um DPS bom, ele tem uma passiva que todo inimigo que ele mata, ele vai spawnar aquele inimigo com uma porcentagem de vida, tá? Então aqui, ó, ele tem uma passiva de DNA também, ó. A cada 15 segundos ele reanima um inimigo, um inimigo que ele matou com 40% do HP do inimigo. Ou seja, se tem 1 milhão, ele vai spawnar um clone de 400 mil de dano. Pode parecer pouco, mas é muito roubado. E eu juro pra vocês que não é a cada 15 segundos. Eu usei ele em Infinity, usei em Trial e ele spama muito. Ele é muito quebrado. Peguem, mano. Peguem. Recomendo demais, tá ligado? Se for pra ir atrás de um personagem, vai atrás dele, que ele é muito bom e é muito facinho de fazer também. Ele é ótimo pra infinito e pra progressivo, tá? Outro aqui que eu quero falar é o Zaraki, mano. Ele é muito bom. E você pega ele aí no passe grátis. É um pouquinho chato de fazer o passe, não tanto, você só tem que fazer as missões. E, na minha opinião, é melhor usar ele só no Infinity, tá? Ele não é tão legal pra Story. Dá pra usar, claro que dá pra usar. Ele é muito forte, principalmente se ele tiver vantagem elementar. Dá pra usar ele também. Não só pra Story, né? Pra progressivo no geral. Recomendo vocês usar, mas assim, eu uso ele mais no infinito ali. Mas dá pra usar também no progressivo. E ele é muito bom, tá? Ele é muito bom. Ele chega num DPS muito bom com a passiva dele. E uma menção honrosa aqui é o Nohana, porque ela tá de menção honrosa, tá? Ela chega a mais DPS que o Zaraki, mas eu coloquei ela de menção honrosa porque ela é paga. Você tem que pagar 800 Robux no passe premium pra pegar ela. Por isso que eu coloquei ela de menção honrosa, mas ela também é muito boa pra progressivo, pra infinito, igual o Zaraki, tá? Mas eu ainda prefiro usar só no infinito. Um aqui que eu quero falar pra vocês, que é um personagem mais de início, você pode pegar aí no banner de seleção também, é o querido Ace, tá? Ele é vermelhão. E por que eu coloquei ele aqui, mano? Por quê? Porque ele é muito baratinho pra você colocar, pra você fazer o upgrade. Só que ele não é tão bom pra infinito. Ele é só pra progressivo. Não só pra progressivo, mas tipo, é muito melhor você usar ele em progressivo. Principalmente se ele tiver vantagem elementar, é muito roubado, tá? Muito roubado. Se ele tiver desvantagem, ele fica um pouquinho ruim, mas ainda assim dá pra usar, tá? E recomendo vocês pegarem no banner de seleção, tá ligado? Mas assim, não é tão bom quanto os outros dessa lista, mas também dá pra usar, tá? Dá pra usar bastante. Outra aqui que eu quero falar com vocês é o Servo Vermelho. Ele é laranja, tá? Então eu tô dando foco em falar bastante de bastantes personagens pra falar de todos os elementos no geral, pra vocês terem todos os elementos no geral, pela questão de desvantagem e vantagem elementar, tá? O Servo Vermelho tem uma habilidadezinha, mas eu não curto muito a habilidade dele, tá? Não é passiva, é habilidade ativa. Só que em questão de DPS, ele é 4 de deploy e pega um DPS muito bom. Ele pega mais de 7 mil de DPS. Então assim, recomendo que vocês usem, tá? Recomendo que vocês usem, que vocês peguem, principalmente por ser laranja, tá? Só vai ter o quê? O Naruto de laranja, o Zaraki, mas mesmo assim, ele é bom e ele é barato, ele é bom pra progressivo, tá? Dá pra usar ele em Infinity também, com certeza, mas assim, pra progressivo ele é muito bom, tá? Outro aqui também que eu vou falar que é Elemento Azul. Só tem que achar o personagem pra poder falar dele, né, mano? Ué, ele tem Ascend, mano. Cadê ele? Deixa eu pesquisar aqui, porque daí eu acho que aparece mais fácil. Aqui, ó. É o Tony Estelar, tá? Ele é azulzinho, ou seja, ele vai ter vantagem aí contra vermelho.
E assim, ele é barato, ele é bom, ele pega um DPS bom, 4 de deploy também, pra usar em Progressive, maravilhoso, principalmente por ele começar com um SPA baixo. Então assim, peguem também, recomendo, tá? E lembrando, todos os personagens que eu tô falando, árvore completa, status completo, passiva, tudo, tá? Pra você ter o melhor do personagem em si, entendeu? E assim, muito bom também, cara, muito bom, recomendo que vocês peguem também. E eu tô falando bastante de personagem por questão elementar e também por questão de vocês terem o que fazer no jogo, tá? O Goku aqui, cara, eu não recomendo que vocês peguem, porque ele é vermelho igual o Ace, ele é de start igual o Ace, só que o Ace é melhor. Então, foge do Goku, tá? Eu só quis falar. Foge da Yuni, Barba Branca tem muitos melhores, com certeza. Poseidon é de evento, mas eu não sei lá, mano. Achei que seria melhor o Poseidon, pra falar bem a verdade, tá? Que mais, mano? Tem mais um que eu quero fazer menção honrosa, que eu nem tenho personagem, mas é o Kuroma, tá? Ele é de Evolve, você pega o 4 estrelas e evolui. E, cara, eu vi alguns vídeos showcase dele e ele é muito bom. Ele tem um DPS muito alto, dá pra usar em Progressive, dá pra usar em Infinite. Vão atrás de pegar ele. Eu ainda não fui, porque eu tô com preguiça, eu tenho a série de maximizando personagens, entendeu? Daí, tipo, eu ainda não fui, mas uma hora eu vou pegar ele, porque ele, pelo que eu vi, ele também é bom. Um personagem agora, que eu vou falar aqui, ele seria só pra Infinity, tá? O piloto espiral. Ele é só pra Infinity, mas ele é muito bom. Um dos maiores, se não o maior DPS do jogo. Só que qual que é o problema dele? Ele é um personagem de clique, tá? Você tem que clicar para dar dano. Você controla o robô e clica, ó. Inclusive aqui, ó, controlável, né? Mas ele é muito bom, compensa ser mencionado, tá? E agora, para acabar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar aí do melhor personagem da minha opinião, quebra-galho, usável para tudo e também meu preferido, sem dúvidas alguma, é o Sasuke dessa update. Inclusive ele é 3 de deploy, o melhor para ele seria All-Star. Mas eu gosto de usar ele com corrompido porque além dele quebrar mais escudo, ser um suporte muito bom, ele dá um dano muito bom por causa da passiva dele, que todo inimigo que entra na range dele, ele vai acertar, ele dá um dano de Black Flames em todo inimigo que ele acertar na range, até inimigo que ele não pode acertar, tipo Air, se ele não tiver o Pregrade 1, ele acerta a Powerful com essa passiva. Então assim, ele é muito quebra-galho, ele é muito bom pra dar start, até pra Infinity, pra tudo, mano. Ele, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor personagem desse jogo todo, tá? Ele é o quebra-galho total, o quebra-galho supremo desse jogo, mano. Peguem o Sasuke. De toda essa lista, vão atrás do Sasuke, por favor, tá ligado? Por favor. Outro personagem que eu não mencionei aqui, mas eu vou deixar de menção honrosa, tá? De dano muito bom, é o Kokushibo. Por que eu não mencionei? Porque ele é muito difícil de pegar, você tem que gastar muita gema, né? E o Crollo também é bom, mas você tem que gastar muita gema, né? São secretos de banner. Mas, como pensei mencionado, o Itachi eu não gostei muito, por isso que eu não falei no vídeo. Mas enfim, mano, se vocês gostaram dessa lista, se ajudaram vocês, por favor, deixe seu like. Se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais. Se faltou algum personagem, deixem aí no comentário. Comentem a opinião de vocês. É isso, falou, tchau e fui!